Povo brasileiro! Gente, eu tenho que dividir essa informação com vocês. Eu estava vendo uma entrevista aqui do Eduardo Marinhos, é uma das principais figuras na atualidade que representa a esquerda aqui no Brasil. Boulos também, muito forte. Uma entrevista dos dois ao jornal 247, é um canal do YouTube aí que é de esquerda também. Inclusive ele foi um dos canais que conseguiu fazer uma entrevista com o Lula na época que ele estava preso. O Eduardo Marinhos deu uns números lá que me deixou perplexo. Quando você vê uma notícia dessa na televisão, parece que números não te afetam tanto, né? Você pega aquela notícia e passa. Mas agora com a quarentena, a gente tem tempo de fazer muitas contas, né? Presta atenção no que ele fala. Ele diz que 1% da população brasileira tem a renda de 28% do total que é produzido no Brasil. Enquanto os 50% da população mais pobre, que equivale a aproximadamente 105 milhões de habitantes, ficam com uma renda de 13%. Essa questão, você pode fazer as contas mensal ou anual, é sempre a mesma coisa. Então quer dizer que 1% da população ganha mais do que 2 vezes mais do que a metade mais pobre da população. Um outro fato interessante que ele fala nessa entrevista é o seguinte, que 5 pessoas no mundo, 5 pessoas no Brasil têm uma riqueza maior do que 50% da população brasileira. Quando você vê os números assim, passa muita coisa batida, né? E eu tentei, será o que representa 1%? E fiquei louco aqui na quarentena e fui fazer as contas. Aí, graças a um vídeo de um cara que eu vi aqui no YouTube, se as contas estiver errado, culpem ele. O nome dele é Enaldinho, depois vocês digitem lá. Enaldinho Arroz, que você vai saber o que eu estou falando. Na quarentena, não tinha nada para fazer, ele foi contar quantos grãos de arroz tem em um pacote de 1 kg de arroz. Através dessa conta que ele fez lá, ele fez uma live de 10 horas. Você tem uma ideia tanto como o moleque é doido. Ele fez uma live de 10 horas, eu não tenho certeza, eu só vi essas informações por ali. Mas ali está dizendo no YouTube que para ele contar esse tanto de caroço de arroz, ele demorou 10 horas. Então, vamos ver. Um pacote de 1 kg tem 65.333 grãos de arroz. Aí eu fiz as contas de quanto que tem então um pacote de 5 quilos. Um pacote de 5 quilos tem 326.665 grãos de arroz. Aí eu fui multiplicando até chegar nas contas. Eu queria que chegasse a 105 milhões de habitantes, comparando com os habitantes do Brasil. Para dar essa quantidade de 105 milhões de habitantes, eu teria que pegar 324 pacotes de arroz. Pensa comigo aqui, ó. Eu pego 324 pacotes de arroz. Eu não tenho... Se fosse uma coisa mais barata, eu podia comprar e fazer um vídeo para ilustrar melhor para vocês aqui, mas eu não tenho condição de comprar. A crise por aqui também tá feia. 324 pacotes de arroz para jogar no chão. Beleza? Aí você vai ali e divide exatamente na metade. Cortou no meio. Aquele metade. A metade desses 325 pacotes de arroz, imagine quando você vai no supermercado, eu acho que aquelas pilhas de arroz que tem no supermercado médio de bairrozinho assim, deve ter no máximo ali 200 pacotes de arroz. Então, imagine 326. Vai dar aquele mundo de arroz. Você corta no meio, metade é a metade mais pobre da população brasileira. Aí você vem ali e tira, ó, não é 5% da população não, tá, para ficar claro. 5 caroços, 5 grãos. Você pega 1, 2, 3, 4, 5 caroços de arroz, separa no canto. Aqueles 5 caroços de arroz tem o mesmo tanto de dinheiro que se você somar
aquele monte que está dividido no meio, tá lembrado? E aí você pensa assim, quando geralmente a bitoneira já vai começar a cantar, periferia é brava, né? Mas vamos ver, se o áudio ficar bom eu lanço, mesmo assim. Aí você para pensar, o tanto que o Brasil é injusto, e quando eles falam em desigualdade é isso que eles querem dizer. 5 pessoas, 5 seres humanos têm o mesmo tanto de dinheiro ele tem a mesma riqueza que se você juntar a metade mais pobre da população. Então você junta tudo que você tem na sua vida. Seu carrinho, sua moto, sua casinha. Se por acaso você é um cara bem aplicado financeiramente e tem um pouquinho de dinheiro guardado no banco lá, junta tudo que vocês têm na vida, vocês vão ter o mesmo tanto de dinheiro que apenas 5 pessoas. Hoje a gente tem visto muito nessas lives aí ou nessas entrevistas sobre a questão da desigualdade, falar muito sobre uma questão que chama meritocracia. É o pessoal da direita, o pessoal do Bolsonaro, a turma deles lá defende muito isso, meritocracia. Meritocracia quer dizer o quê? Meritocracia quer dizer que vamos deixar o país como está e vamos ser o país capitalista. Então você vai, todos têm a mesma chance, se você conseguir é por meritocracia, foi mérito seu, mas se você não conseguir, é porque você não correu atrás o suficiente, você não trabalhou o suficiente. É por isso que muitas pessoas, inclusive eu admito, eu tenho uma tendência maior para a esquerda. Mas esse canal que eu abri aqui, eu não quero separar. Eu não quero separar por essa questão de direita e esquerda. Eu quero ter uma união entre a classe social, a classe dos trabalhadores, os trabalhadores braçais mesmo, entendeu? Não importa se você defende o Bolsonaro, se você ama ele, se você odeia ele. O que eu venho e peço aqui no canal aqui é para nós nos unirmos e multiplicando e passando cada vez mais para os nossos amigos. Muitas vezes não precisa nem ser para um amigo, porque quanto mais você ajudar a ter um equilíbrio nessa questão da divisão do dinheiro no país, mais vai ser favorável para a população. Vamos supor que às vezes você tem uma opinião contrária de um amigo seu, mas se o Brasil ficar melhor para todo mundo sai ganhando. Tem a sua rixa na frente lá com ele, mas por enquanto vamos pensar no futuro do Brasil. Do jeito que está, amigos, eu acredito que não tem como mais. Os melhores, isso é a equipe do governo, que mente demais e tampa muito, esconde muito de nós qual é a real situação. Mas já se falam aí de uma retomada de tudo que nós perdemos agora nesses tempos aí, de uma questão de 4 a 7 anos. Isso era se tivesse tudo normal como estava quando acabou. Mas com as cagadas que o governo vem, xinga um, xinga outro, vai perdendo o mercado ali, problema com a China, com a Argentina, com a Venezuela. Ele acha que só os Estados Unidos é capaz de consumir toda a nossa riqueza aqui. E eles não vão fazer isso, viu, gente? Se você estiver pensando que pelo Bolsonaro ficar puxando o saco do Donald Trump lá, ficar andando com bandeira dos Estados Unidos ali no Palácio da Esplanada, eu não sei o nome direito lá de onde eles ficam lá em Brasília, mas eu sei que ali é a casa do presidente. Nunca na história houve um caso de alguém ficar hasteando bandeira de outros países lá, não. Teria que ser só a bandeira do Brasil mesmo, a bandeira soberana. Então vamos nos unir, vamos lutar, vamos divulgar, vamos expor nossas questões. Parem de dar ouvido para as opiniões dos seus patrões ricos, os interesses dele é outro, eles entram na sua cabeça, te manipulam. No final vai ficar tudo igual ou piorar. Você lembra o tanto que a situação já era pior?
O Bolsonaro entrou, mas essa turma dele aí, com o Paulo Guedes, aí, a turma da economia, e acabou com os direitos dos trabalhadores. Possivelmente, se o governo andar desse jeito aqui, não vai existir aposentadoria mais no país, viu? Só para deixar bem claro para você. Só quem pagar a privada, previdência privada, paga num banco. E você olha lá, que do jeito que tem gente ladrão nesse mundo, na hora que muitas pessoas começam a pagar, eles juntam esse dinheiro nos fundos de pensão lá e dá o calote nesse dinheiro, até quem pagou fica sem, viu? Então, um abraço para vocês, ajudem a divulgar e fiquem com Deus. Até a próxima.